Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras que traz até você esclarecimento e consolo. Trataremos do tema A Família Consanguínea. A bibliografia está na descrição deste vídeo. Quem vem para nos auxiliar é nossa convidada, Marluce Fanton, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Marluce. É um privilégio estar na tua companhia. Eu retorno essa alegria do privilégio. Realmente é um privilégio estar nessa forma de levar consolo, de levar carinho às pessoas que nos ouvem no Palavras Consoladoras. Feliz de estar aqui novamente. Que bom. Então vamos lá, porque o tempo é curto e nós precisamos então levar a curso esse tema. E falando hoje então sobre a família, esse núcleo tão importante da nossa sociedade. E Marluce, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos, bem como possui a função de educar e regenerar. A família, nós podemos considerar a família como o nosso melhor, maior, mais importante instituto social que nós pertencemos. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e também justiça, nos oferece esse núcleo como primeira escola. Quando a gente reencarna, a família passa a ser a nossa primeira escola. É nela, com o auxílio dos pais, que os filhos vão crescer com noções daquilo que é certo. Os pais têm a função de identificar falhas de caráter para conduzir esses filhos no caminho reto. Por isso, sim, tem o intuito de regenerar. E daí a importância de, na constituição de uma família, nós termos a ideia da nossa responsabilidade como pais para guiar os nossos filhos e também, obviamente, para apertar mais ainda os laços de união que a gente vem fazendo ao longo das reencarnações. Que importância é isso, né, Marluce? E nós temos, então, no Instituto Doméstico uma organização divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo íntimo melhor. Deus, aquilo que eu disse anteriormente, né, na sua infinita bondade, Ele nos oferece nesse núcleo doméstico todas as condições que nós, espíritos, ainda imperfeitos, que habitamos esse mundo de expiação e provas, todas as condições, recursos para que nós nos melhoremos, não só a filhos educados por pais, mas como um todo. A convivência nesse núcleo familiar vai propiciar essas condições de crescimento moral. E por que que ela é um instituto divino? Porque nós, ao nos prepararmos para a reencarnação e para a constituição da nossa família, nós fazemos uma programação no mundo espiritual, lá nos institutos da reencarnação no mundo espiritual, auxiliados por benfeitores, por amigos, e nós programamos a nossa próxima família. Então, a gente programa quantos filhos nós vamos ter, nós programamos quem nós vamos receber na nossa família, e que dificuldades nós precisamos enfrentar para nos aprimorarmos. Isso tudo é muito programado, é uma programação muito perfeita, organizada por Deus e seus caravaneiros e os seus benfeitores, que são os espíritos superiores. Daí nós estarmos no momento certo, com a família certa. Às vezes a gente diz, eu não pedi para nascer, eu não queria. Por que você é meu pai? Por que você é minha mãe? Eu não queria. Você é um filho que eu não gostaria de ter. Não, não, isso tudo foi muito organizado, muito programado. Nós estamos juntos, porque nós combinamos estar juntos para que nessa união, nesse laço que a gente vai chamar de consanguinidade, nós possamos nos aprimorar.
Então, veja, né, Marluce, que nós temos a gratidão, né, desse encontro familiar, porque na composição que nós estamos neste momento, nesta encarnação, ela é única, é isso? Ela é única, porque ela nos traz essa oportunidade muito precisa de nós estarmos juntos para vivenciar como se fosse cabecinhas de alfinete de instituições, de situações importantes. Então, nós vamos estar agrupados por situações que nos unem, por tendências. Então, se nós somos músicos, nós vamos encontrar no núcleo familiar pessoas com tendências à arte, à música, à poesia, à literatura, porque são as situações que nos aproximam e que, ao longo das encarnações, nós nos aproximamos por causa dessas situações. Então, a gente vê famílias de médicos, famílias de advogados, famílias de comerciantes, agricultores. E da mesma forma, nós também, por tendências, vamos nos encontrar em situações não tão agradáveis, então, em relação ao crime, aos vícios, porque são as situações que nos agrupam. E aí, nesse grupamento, nós vamos ter que, através da convivência, através da indulgência, da bondade e empurrados, compelidos pelos laços sanguíneos da consanguinidade, nós vamos não largar isso de mão, como se fosse um outro núcleo menos coeso. Por isso que a família é tão importante. Eu falo isso porque às vezes a gente pensa assim, mas tendo conhecimento, eu não consigo criar um laço mais estreito com esse familiar, enfim, vou deixar para a próxima encarnação. Quando que, na verdade, esse familiar, que às vezes nos traz uma dificuldade ou um desafio maior, ele acaba por evoluir, mas que nós ficamos e perdemos a grande oportunidade de estar com esse espírito, né, com esse familiar em evolução e evoluir junto. Nós podemos também ter esse olhar, né, Marluce? Sem dúvida, porque Deus, nessa bondade para conosco, ele nos agrupa, porque muitas vezes a gente está, como você falou, relegando e dizendo assim, hoje essa encarnação eu não consigo, vou deixar para a próxima, e a gente vai empurrando esse progresso que já poderia ter acontecido, a gente vai empurrando mais para frente, outra encarnação, e a gente retarda a nossa ascensão evolutiva. Por isso que Deus, às vezes, nos coloca em situações em que nós nos encontramos com afetos e pessoas queridas, e outras vezes nós vamos nos encontrar com desafetos. Porque se a gente não conseguiu, como Jesus diz, né, faz as pazes com o teu inimigo nessa vida, não retarda, não adianta, não deixa mais para mais tarde isso, porque cada vez fica mais difícil, porque as mágoas, os ressentimentos vão ter um momento que eles vão precisar ser interrompidos. E aí, quando a gente fica fazendo isso toda hora, todo momento, toda encarnação, Deus, nessa bondade, diz assim: não, agora eu vou dar uma grande oportunidade para vocês aprenderem o amor incondicional. Eu vou dar uma oportunidade excelente de deixar para trás essas mágoas, essas rusgas. Eu vou dar a vocês uma família. E aí a gente vem reunido em família, às vezes desafetos, inimigos, que é aquela ovelha negra que a gente chama, né? Para que essa consanguinidade nos aproxime, para que a gente busque esse aprimoramento, essa evolução. E às vezes aquele que é a ovelha negra é envolvido por tanto amor desses laços de família, né? Que o amor perdoa, aquele que já sabe amar, que já evoluiu nesse nível de reunião, de virtude, ele ama incondicionalmente. E aí essa pessoa que era ovelha negra começa a desenvolver também essa virtude. E aí todos crescem. Por isso que a reencarnação é extremamente organizada e programada. E a família também. A gente não tem ideia do dimensionamento que isso acontece lá no mundo espiritual para que a gente se reúna em família. Obviamente,
com todos com Jesus no coração, com os ensinamentos do mestre amigo, a gente chega a essa evolução, sim. Nenhuma ovelha há de se perder, né, Marluce? Mas Emmanuel nos diz assim, ó, temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, é isso mesmo, Marluce? Aquilo que eu tinha falado anteriormente sobre aquilo que nos reúne, aquilo que nos aproxima, a gente ouve falar que os opostos se atraem, né? Na verdade, os semelhantes se atraem. Então, da mesma maneira que aqueles que já se reuniram muitas vezes e que se reúnem por semelhanças, assim como eu falei da música, né, ou da religiosidade, desculpa, a gente vai se reunir e a gente vai, a cada encarnação, apertando mais esses laços de amor. Só que, quando são mais tendências que nos reúnem, quando nós somos aproximados por situações constrangedoras, pelos vícios, pelas dificuldades, a gente também se reúne em família, porque a gente precisa se ajudar um ao outro a sair daquele rodamuinho que nos leva cada vez mais para a tristeza e para a dor. Então, ao mesmo tempo que nesse texto muito lindo que fala sobre laços e algemas, é exatamente isso, porque quando a gente ama, quando a gente está no caminho de ascensão, a gente está junto por laços coesos de amor, de gratidão, de fraternidade. Quando nós estamos reunidos por dificuldades, por vícios, e aí a gente vê que todo mundo da família tem a mesma má tendência ao crime, ao vício, todos são dependentes químicos ou todos têm as suas dificuldades na área da delinquência, são algemas, porque essas algemas vão nos prender um ao outro até que o amor, a fraternidade, a bondade quebre esses laços e as pessoas busquem a elevação moral, busquem a conquista de virtudes que é o motivo pelos quais a gente reencarna. Progredirmos e a aquisição de virtudes abandonando vícios, quebrando essas algemas do egoísmo, do orgulho, que sempre tem um pouquinho dentro de nós. Então, é assim, que a gente escolha, através do trabalho, do estudo, do esforço, ter laços de amor e não algemas de dor. É bem isso mesmo, Rose. Que, que maravilha os teus apontamentos. E nós temos que ter a consciência que Deus sempre coloca ao nosso lado e não nos deixa desassistidos, sempre coloca alguém que tem um pouco mais daquele germe, né, do amor, da paciência, do perdão, ao lado de todos nós, para que a gente possa, então, copiar esse modelo, né? A gente sabe que o nosso modelo é Jesus, mas às vezes a gente não consegue, pela abstração, perceber isso, né? Quando nós não buscamos o conhecimento. Então, nós sempre temos alguém que está ali ao nosso lado nos mostrando isso, né? Que são esses laços já estreitos, que às vezes é um colega de escola, é um amigo da casa espírita, é alguém que vem e nos mostra isso e faz a gente se melhorar aos pouquinhos, né? Então, nós temos que ter essa consciência, Marluce, que a gente sempre tem o auxílio da espiritualidade, é isso? Temos o auxílio da espiritualidade, e é esse momento em que sempre tem essa pessoinha, esse ser especial, faz parte dessa programação. E não necessariamente é uma pessoa da família terrena, pode ser uma da família espiritual que está num outro núcleo, né, familiar, da família espiritual, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, é verdade. Bom, Marluce, foi muito bom estar na tua companhia. Te convido a deixar as tuas considerações finais, porque o nosso programa está chegando ao fim.
Então, queridos amigos, alegre por estarmos juntos novamente. Eu deixo como dica de livro para que a gente repense esses temas, o livro Pensamento e Vida, pelo espírito de Emmanuel, e também Vida e Sexo, também pelo mesmo espírito, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Um abraço muito grande e até o próximo Palavras Consoladoras. Muito obrigada, Marluce. Agradecemos a contribuição da nossa convidada, Marluce Santon. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a tua atenção. Lembremos-nos, como nos diz o Espírito Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Quase sempre, todavia, temos os caídos no reduto doméstico. Fraterno abraço a todos.